Olá, sou Márcio de Medeiros, professor do CETEF, Seminário Teológico Filadélfia, localizado em Jardim Redentor, Belfor Roxo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar uma breve reflexão sobre as 7 igrejas. Cada vídeo fala um pouquinho de cada uma. Hoje sobre Laodiceia. Antes, gostaria de anunciar que temos um blog. Em breve teremos também um site, 2 sites, um para colocar curiosidade de uma forma geral e até alguma coisa bíblica também, e o outro site para assuntos religiosos, bíblicos, o site mais completo. Mas temos um blog, você digita no Google prof.Márcio de Medeiros. Temos mais de 300 estudos, mais de 350 estudos, 22 vídeos, curiosidades. O objetivo deste blog é edificar você e sua família e glorificar o nome do nosso Salvador e evangelizar. Os vídeos têm o mesmo objetivo, não tem o objetivo de simplesmente te ensinar, mas de te levar a uma reflexão, a um despertamento, a um avivamento espiritual. Digite no YouTube prof.Márcio de Medeiros. Temos um número considerável aí de vídeos que vai abençoar você e a sua família. Divulgue, compartilhe no Facebook, no Twitter, em quaisquer redes sociais. Divulgue o nosso trabalho e ore por nós, para que este trabalho continue, este blog continue no ar, abençoando vidas. E o objetivo aqui não é julgar ninguém e nem ensinar. É claro que ensina, mas o objetivo, o foco principal é levar um despertamento, a um avivamento espiritual. Vamos analisar em Apocalipse comigo sobre as 7 igrejas. Hoje sobre Laodiceia. Essas igrejas ficavam na Ásia Menor. A Ásia Menor é a antiga Anatólia, região hoje ocupada pela Turquia atual. Onde fica a Turquia, era a região, a costa oeste da Ásia Menor, onde ficavam estas igrejas. Cada igreja tinha uma característica. Das 7 igrejas falamos que só 2 não só receberam notificações, não repreensões. Foi Filadélfia e Esmirna, só receberam elogios e notificações, mas não receberam exortações, repreensões do Salvador. Carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, do 14 em diante. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ao anjo da igreja de Laodiceia. Anjo, como já falamos, é enviado. O anjo da igreja é endereçado ao pastor, ao presbítero, alguém que estava tomando conta daquela igreja. Na verdade, daquela instituição, da eclésia, dos chamados para fora, daquela assembleia de justos. E diz o quem? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui o Jesus Cristo, o Amém, é que confirma todas as coisas, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o Criador, Yahushua, Hamashia, Jesus Cristo, Messias. Então Jesus Cristo falando, Jesus Cristo dando mais uma repreensão nesta igreja. 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mais uma vez, Jesus, o Salvador, Yahushua, o Messias, dizendo que eu conheço as tuas obras. Ele é a onisciência de Deus. Ele conhece você no teu trabalho, na tua rua, na tua faculdade. Ele conhece você em casa, em quaisquer lugares, o que você faz, o que você pensa. Mais uma vez, eu conheço as tuas obras, não há nada oculto aos meus olhos. Então aqui diz, continuando: Conheço as tuas obras, nem és frio e nem quente, quem dera se fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa cidade ela tinha problemas com abastecimento de água. A palavra Laodiceia vem de Laos, do original, que é povo, original grego, povo, e
justiça, né, de onde vem a palavra Yavet Sidkeno, né, justiça nossa, o Senhor é nossa justiça, justiça. Então, Dik é a abreviação de Sidkeno, de justiça. Então, Sidik é justiça, justiça do povo. Ou também algumas traduções falam governo do povo, né? O povo, uma cidade que o povo administrava, né? Essa palavra Laodiceia. E essa cidade ela tinha problemas com o abastecimento d'água, as tubulações. Quando levava a água até a cidade, a água já ia meio morna, outros porque por causa da distância, por causa do calor, outros dizem que eram produtos químicos que faziam a água ficar morna, a água ficar saloba, a água ficar imprópria para o consumo, ficar meio morna com o calor, com a química, bom, enfim, tem várias teorias, mas ela tinha problema de abastecimento da água, e a água era imprópria para o consumo, água morna, água saloba, água ruim, que se alguém bebesse, vomitaria, não ia suportar, era horrível, era insuportável, era ruim nessa cidade. Então ele usou algo real, algo notório a todos ali para explicar verdades espirituais, verdades eternas e chamar a atenção dessa cidade, chamar um arrependimento, como todas as outras igrejas, ele chama um arrependimento, ele avisa, meio que o Salvador avisa, e chama ao arrependimento, à salvação, ao conserto, ao arrependimento. Isso que sirva para nós também hoje, né? A questão do arrependimento. Aqui diz, quem dera se fosse frio ou quente, ou seja, frio, uma igreja que não está nem aí, já está morta, esfriou, ou quente, uma igreja fervorosa, mas é igreja meio termo, em cima do muro, uma igreja oscilante, uma igreja vacilante. Ele não quer uma igreja vacilante, ele quer que eu e você sejamos vacilantes, e sim atuantes, se firmes na obra do Senhor, como lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, se eu não me engano, pesquise. Sede, pois, está escrito, sede, pois, irmãos, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Lá em 1 Coríntios 15, 56 e 58 aproximadamente. E aqui diz, assim porque és morno, não és frio nem quente, vou imitar ti da minha boca, ou seja, ele ia rejeitar, ele não ia aceitar. Então, a rejeição significa o quê? Perdição eterna. Que a pessoa não ia ter essa sua salvação. Sua salvação não estava garantida. Ele não estava aceitando essa igreja. Será que Jesus hoje também não está rejeitando, não está aceitando certas igrejas? Será que alguma igreja hoje Jesus está dando advertências? Jesus está falando, vou imitar-te da minha boca? Será que hoje não tem igrejas mornas? Será que em algum momento da nossa caminhada cristã nós não fomos mornos? É algo a pensar, refletir. Estamos aqui para refletir, para pensar. Quem temos sido, o que temos feito? Nossas ações, nossas atitudes, nossa caminhada cristã. Será que temos agradado ao Salvador, ao nosso Senhor? Então, 17, diz isso, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aqui temos 5 características. És um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Algumas versões falam desgraçado, né? Sem graça. Sem graça. Uma pessoa que não achou graça aos olhos de Deus, aos olhos de ninguém. Uma pessoa isolada, uma pessoa distante, uma pessoa condenada ao fracasso, condenada ao inferno, condenada a todo tipo, toda sorte de desgraças, a toda sorte de infelicidades, a toda sorte de fracassos. Isso é uma pessoa desgraçada. Era uma cidade que se dizia rica, que possuía muitas coisas, mas era pobre espiritualmente. A maior riqueza
é riqueza espiritual. Mais uma lição. A maior riqueza é a riqueza espiritual. Riqueza espiritual, ele diz, ó, rico sou. É que ele fala, estou enriquecido, de nada tenho falta. É uma cidade próspera, né? Materialmente, mas espiritualmente era essas 5 características, uma cidade pobre espiritual. Quantas pessoas são ricos e são pobres espirituais, até dentro da igreja. Tem condições financeiras, mas são pobres, são paupérrimos, é o superlativo de pobre, paupérrimos espirituais. Mas não sabes que és um coitado e miserável, pobre, cego e nu. Coitado, desgraçado, miserável. Uma pessoa pobre ao extremo, né? Que vive na miséria, né? Pobre. Uma pessoa que não tem nada para oferecer para o outro. Cego. Uma pessoa que não enxerga, não tem visão espiritual, não enxerga verdades morais e verdades espirituais. Temos o cego físico, cegueira física, natural, que você sabe, o cego moral, que não enxerga certas verdades, e o cego espiritual, que não enxerga a glória de Deus, não enxerga os preceitos, os mandamentos de Deus, não enxerga aquilo que Deus quer para nós. E o nu, pelado espiritual, pessoa que não tem suas vestes de santificação, suas vestes de justiça, pessoa que não tem, uma pessoa que não é uma pessoa revestida de poder, revestida de justiça, revestida de santificação. Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Era uma igreja que não tinha, era pelada, era nu, não tinha vestes. Quem está pelado está sem vestes, está com vergonha, sente vergonha, foge, não está com as vestiduras santas, as vestes que Deus quer. Veste na Bíblia, roupa, aponta, roupa limpa, aponta para a santificação, aponta para a justiça, aponta para a aceitação. Vestes. Então ela estava nua, tá sem veste, sem santificação, sem proteção. A vestimenta nos protege do frio, nos protege de repente da picada de um mosquito. Ela estava sem proteção, proteção espiritual, porque não tinha o Senhor, não tinha o Salvador. Era uma igreja nua, uma igreja desprotegida, uma igreja sem o poder de Deus. Tudo isso nós podemos subentender aqui, pressupor aqui. A igreja é o estado dela, era um coitado, né? Um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. 18. Aconselho-te de mim, compres ouro refinado no fogo. Ouro, realeza, simboliza poder, simboliza riqueza, né? Voltado para o lado espiritual aqui, podemos supor. Refinado no fogo, fogo é aprovação, fogo queima, fogo purifica, o fogo aprova. Aquilo ali, muitos objetos, pedras preciosas são levadas ao fogo e trabalhada, refinada, depois aquela pedra preciosa pronta para ser vendida por alto valor, mas antes ela foi preparada, foi trabalhada ali no fogo. E o fogo é aprovação, o fogo é a aprovação de Deus também. E para que te enriqueças, né? Porque era pobre espiritualmente, de vestes brancas, como eu falei, santificação, pureza, não é verdade? Para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, a falta de santificação. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Um colírio espiritual. Essa cidade diz que fabricava colírio, mas era cega. Uma cidade, eles precisavam de um colírio, a igreja, um colírio, para que enxergasse as verdades espirituais. E eles não enxergavam. Eles tinham uma cegueira espiritual, cegos espiritualmente falando. Quantas pessoas aí dentro da igreja e fora da igreja, principalmente dentro da igreja, cegos espirituais. Cegos espirituais. Que não enxergam o poder de Deus, não enxergam os mandamentos de Deus, não enxergam o que Deus quer para nós. 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, porque... Portanto, ser zeloso e arrepende. Então aqui ele fala, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Ele amava aquela igreja. Ele ama você, ama a mim, ama as igrejas de forma geral. Ele chama arrependimento, ele fala para você e eu nos arrepender, fazer um exame introspectivo, olhar para nós, para dentro de nós e ver o que está errado em nós e fazer com que nós nos arrependa, levar ao arrependimento. Assim o mestre disse, o meigo Salvador falou. Ao arrependimento.
Ele avisa. Então ele está repreendendo e castigando e falando essas palavras para o arrependimento, para o bem, não para o mal. Aqui ele fala, né, o motivo da repreensão, que diz: portanto, ser zeloso e arrepende-te. Né? Mais uma vez, arrepende, ser zeloso, cuidadoso, criterioso, cauteloso, age com cuidado, com atenção, arrepende-te, fica ligado, fica vigilante. Né? 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, eu me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, diz às igrejas. Mais uma